Amados irmãos, terminamos no domingo passado a nossa série sobre legado de fé e iniciamos hoje, pela manhã, uma nova série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira mensagem, então, Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que para si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. O livro de Apocalipse é o livro que fala sobre a vitória do Cordeiro sobre Satanás e toda a sua corte. É a vitória que fala, é a vitória de Cristo que fala, e também fala através da igreja, porque Efésios 2:6 diz que nós, os cristãos, estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Isso significa que nós, cristãos, filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, lá em Efésios 2:6 diz que estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Isso significa numa posição de autoridade que a igreja tem. O livro do Apocalipse revela a vitória do Cordeiro sobre Satanás, sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e sobre todos aqueles que não amam a palavra de Deus, todos os blasfemos, todos aqueles que amam a iniquidade. O número 7 aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. O número 7, por exemplo, agora nós vamos estudar as 7 igrejas que estão na Ásia. O número 7, ele significa plenitude, integralidade, totalidade. Então, quando fala 7 igrejas, não está falando simplesmente de 7 igrejas, mas está falando de todas as igrejas do mundo em todos os tempos. Então, é a plenitude da igreja. Então, o que acabamos de ler aqui refere-se, claro, à igreja de Éfeso, mas se refere também a esta igreja e a todas as igrejas de Jesus Cristo espalhadas sobre toda a face da terra. Esta palavra é para todos nós e ela é aplicada agora a nós. É importante também entendermos que esta igreja, ela está em Éfeso. Sabemos que Éfeso, ali o versículo 1, vai falar... Jesus está falando, é Jesus agora, então aqui nós temos uma revelação de Jesus para João. João está recebendo, o apóstolo João, que está preso na ilha de Patmos. O contexto deste texto é esse. João, o apóstolo, esse que estamos falando do ano 95 depois de Cristo, ele está preso na ilha de Patmos, a mando do imperador Domiciano. O imperador Domiciano é considerado o segundo Nero. Vocês sabem que Nero foi aquele imperador que colocou fogo em Roma, e colocando fogo em Roma, aquele homem era um louco, ensandecido. Ele subiu no alto da torre de Mecenas, vestido de ator, com a sua harpa, e enquanto ele tocava a sua harpa, via Roma queimando por 6 dias e 7 noites. E claro que dos 14 bairros de Roma, 10 bairros foram totalmente queimados, os 4 que não foram queimados era densamente povoado por cristãos e judeus, o que deu para Nero o álibi perfeito de colocar a culpa nos cristãos, e ali iniciou-se então uma perseguição violenta contra todos os cristãos, faltando madeira para crucificar cristãos naquela época. Não tinha mais madeira para colocar cristão em cruz,
passavam piche e colocavam os cristãos para queimar, para iluminar as praças de Roma e as ruas de Roma. Ainda também levaram os cristãos para os picadeiros, a fim de que os touros pisoteassem e esmagassem os cristãos. E também levaram os cristãos para as arenas, passando sangue nos cristãos e vestindo os cristãos com peles, para que os cachorros esfomeados, famintos, matassem os cristãos a dentadas. Foi nesse contexto que em Éfeso, que pastor de Éfeso era o pastor Paulo, apóstolo Paulo, depois nós vamos ter como pastor o Timóteo, e depois nós vamos ter como pastor da igreja de Éfeso, que é esta igreja que estamos lendo a carta, o apóstolo João. Então esta igreja passou por 3 grandes homens de Deus. Passado cerca de 40 anos, o apóstolo João é preso. E é preso por quê? Porque existia uma fórmula naqueles dias, que a fórmula era: César é o Senhor. E todos aqueles que estavam debaixo do Império Romano deveriam dizer isso quando abordado pelos oficiais romanos, que César é o Senhor. Porém, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, na versão da NVI, nós vamos ver que a fórmula dos cristãos é: Jesus Cristo é o Senhor. E diante de toda a perseguição de Roma e do Império e dos oficiais romanos que tinham o direito de prender os cristãos, sobretudo de executá-los e também de lançá-los fora da cidade, se fosse o caso, esses oficiais romanos abordavam os cristãos e os obrigavam a prestar culto ao imperador e declarar que César é o Senhor. Só que nem o apóstolo João e nem os verdadeiros cristãos declaravam que César era o Senhor. Então Domiciano, este imperador, é chamado de segundo Nero, e é nesse contexto que Domiciano manda o apóstolo João para ficar lá na ilha de Patmos, no ano 95, e é lá que o apóstolo João vai ter a revelação do livro do Apocalipse. Esse é o contexto deste texto. Agora que entendemos o contexto desse texto, precisamos entender um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma grande cidade, era a maior cidade da Ásia Menor. Ela contava com cerca de 200 mil habitantes. Ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, o templo de Diana ou Artemis. Ela tinha um teatro para cerca de 24 mil pessoas. Mas era uma cidade que se tornara promíscua, libertina, idólatra. E é nessa cidade que já teve um grande avivamento, que o apóstolo Paulo, quando ficou lá por 3 anos, conseguiu transformar aquela cidade numa cidade rica de avivamento. Agora é uma cidade morna. E João escreve o que Jesus mandou. E o que Jesus mandou escrever serve para esta igreja e para vocês e para mim que estamos aqui hoje. A primeira lição que eu aprendo então nesse texto, verso 1. A igreja, o anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeira lição que eu tiro desse texto é Jesus dizendo: eu te seguro em minhas mãos. Eu te seguro em minhas mãos. Está escrito assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Conserva na mão direita significa que Jesus tem a igreja em suas mãos. Mas não como que sobrasse. Esse conserva, esse termo lá no grego significa dentro da sua mão. O que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso e a todas as igrejas: vocês estão dentro da minha mão, vocês são meus, e ninguém pode arrebatá-los da minha mão. O que Jesus está dizendo é: confiem em mim, vocês estão seguros em mim. Ainda que Domiciano, este imperador, se levante como Nero, para fustigá-los, para prendê-los, para matá-los, para fazer com que vocês neguem o meu nome, não desanimem, não tenham medo dele, não tenham medo dos homens, não negue a sua fé, porque você está na minha mão e da minha mão ninguém pode te arrebatar. Essa convicção é necessária,
para que o medo não nos impeça de fazermos aquilo que Jesus está pedindo para que a gente faça. Naquela época, confessar que Jesus Cristo é o Senhor era o suficiente para ser executado ou para ser exilado, ou ainda para ser açoitado e torturado. E via de regra, o imperador mandava que negasse a Cristo 3 vezes. E só depois da 3ª vez é que ele libertava. E os cristãos não negavam o Senhor, mas mantinham-se fiéis a Ele. E a palavra de Jesus é: eu tenho você nas minhas mãos. Mas ele continua: na minha mão direita. A mão direita fala de poder e fala de autoridade e fala de força. Não só nas minhas mãos, mas Jesus está dizendo, ele diz isso em Apocalipse 1,18, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E ele diz, eu te conservo na minha mão direita, ou seja, eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, eu tenho a força para fazer o que estou dizendo que vou fazer. Os homens podem te ameaçar, e os homens podem até matar o seu corpo, destruir o seu corpo, mas não temam a eles, temam a mim, que posso tanto destruir o seu corpo quanto lançar a sua alma no inferno. É isso que Jesus diz lá em Marcos capítulo 10. Então, quando ele está dizendo, confie em mim e fique comigo, ele está dizendo, não negocie os princípios, os valores da palavra de Deus, não negocie os absolutos da palavra de Deus, não entrem em pecado, fiquem comigo. Porque se você ficar comigo, você está protegido e seguro. Eu sou tua rocha, eu sou tua força, eu sou o teu escudo, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua torre forte, eu sou o teu libertador, eu é que sou o teu amigo, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o ancião de dias, o guarda de Israel. Ele é o Senhor. Se não entendermos isso, vamos ser crentes apáticos, religiosos apenas, que amam os rituais, que gostam das liturgias, mas nunca vamos entender que rituais e liturgias não podem libertar o homem. O que liberta o homem, ou quem liberta o homem é Jesus, e o que liberta o homem é a resposta que damos a Jesus. Que resposta esta igreja tem a dar a Jesus Cristo de Nazaré? Conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando eu olhei isso, eu falei, Senhor, o que isso significa? Significa o que está no verso 12 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 12 diz assim, João diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro representam a igreja em sua plenitude, a igreja em sua totalidade, a plena igreja de Jesus Cristo. Isso é que representa os candeeiros de ouro. E por que candeeiro? Porque a igreja é chamada para ser luz. E se o mundo está perdido, é porque a igreja não está iluminando. E se o mundo não sabe para onde vai, é porque a igreja perdeu a sua voz. A função da igreja é ser luz, e aonde a luz chega, as trevas têm que recuar. Aonde a luz chega tem transparência, aonde a luz chega tem honestidade, aonde a luz chega tem sinceridade, aonde a luz chega tem justiça. Esse é o papel da igreja. Se o mundo está perdido, é porque a lâmpada da igreja pode estar fraquejando, mas ainda há tempo, irmãos, de acendermos a chama do amor e da paixão por Jesus, a fim de que a igreja volte a iluminar, que a igreja volte a acender a lâmpada que ela precisa acender, porque sem a igreja o mundo está perdido. Mas o João diz assim, e no meio dos candeeiros, diz o versículo 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Muito interessante, irmãos, é que quando o João se volta para ver quem estava falando com ele naquela visão, a nossa cabeça imediatamente pensa, ele vai ver Jesus. Não. Antes ele vê o candeeiro. E o que é o candeeiro? É a igreja. E depois que ele vê o candeeiro, no meio do candeeiro, ou seja, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus. O que isso fala?
Isso fala da missão da igreja. As pessoas, quando olharem para a igreja, não podem ver o pastor, não podem ver uma celebridade. Igreja não é lugar de culto à celebridade. Igreja não é lugar de culto a homens. Não é para exaltar o nome de homens. Não é para engrandecer o nome de homens. Não é para trazer fama aos homens. Quando nós olhamos para o candeeiro, nós precisamos ver Jesus. A igreja fiel é a igreja que prega Jesus, fala de Jesus, revela Jesus e ensina sobre Jesus. E eu e você somos a igreja de Jesus. Por isso, quando alguém olhar para o candeeiro, ela precisa ver Cristo. Hoje, muitas igrejas estão revelando tudo, menos Jesus. Falam de tudo, é autoajuda, é como você vai conquistar seus sonhos, é confissão positiva, é neurociência, é toda essa bobajaiada. Isso é lixo. Se a igreja não revelar Jesus, a igreja não está cumprindo a sua missão e a igreja já morreu. A verdadeira igreja é aquela que revela Cristo no meio dela. Antes de ver Jesus, em seu fulgor e majestade, João tem uma visão da beleza da igreja e vê a igreja como luz do mundo. E agora sim, ele vê o Cristo e o Cristo exaltado. Mas a palavra de Deus diz que ainda ali no verso 1, diz assim, que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sabe o que isso significa? Jesus não está somente assentado num alto e num sublime trono. Jesus está andando. Ele está em movimento. Ele está andando aqui dentro. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos. Quando perdemos a consciência que Jesus está aqui agora, nós perdemos a fé que um milagre pode acontecer. Nós perdemos a fé quando fazemos as orações. Oramos pela Bianca que teve 4 abortos e pedimos em nome de Jesus que o ventre dela seja curado e que essa mulher volte a ter filhos. Mas nós precisamos fazer essa oração com a convicção, com a certeza, Jesus está aqui andando aqui no meio de nós. E se Ele está andando no meio de nós, tudo pode acontecer no meio da adoração. Milagres, cura, salvação, transformação, não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Mas nós acabamos esquecendo que Jesus Cristo anda no meio da igreja. E porque esquecemos que Jesus Cristo anda no meio da sua igreja e que Jesus Cristo está andando aqui agora, muitas vezes nós nos desconectamos do culto. A gente vai para o celular, a gente começa a pensar no que tem para fazer depois e a nossa cabeça vira uma bagunça. Nós precisamos aprender a rejeitar todo o pensamento que não vem do Senhor e dizer, Senhor, eu consagro minha mente, como fizemos hoje. Eu consagro minha mente porque eu não aceito que nenhum pensamento que não venha da parte do Espírito Santo esteja na minha mente. Porque eu quero estar totalmente conectado com o Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero entender os caminhos de Deus para a minha vida. Porque eu não quero simplesmente viver, eu não quero simplesmente conquistar, eu não quero simplesmente ter, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Porque se eu viver o propósito de Deus para a minha vida, ao final dela, eu vou estar em paz, eu vou estar realizado, a minha missão foi cumprida. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a encerrar todos os capítulos da nossa história. Não existe história inacabada com Jesus, não existe capítulo mal fechado com Jesus, não existe ponta solta com Jesus. Quando Jesus entra no meio da igreja, a igreja se levanta com força, com autoridade e com poder para resistir o mal, para mandar o diabo sair e para manifestar o reino de Deus na terra. Amém, irmãos? Mas daí nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me devolve a consciência de que o Senhor está aqui e de que não há nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa fazer. Jesus anda no meio da igreja. Mateus 18:20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você é a igreja de Jesus. Isso aqui não é igreja, você é a igreja. Quando você se reúne na sua casa em 2 e 3, Jesus disse, eu estou no meio de vocês. Louvado seja Deus por todas as vezes que você decidiu orar em sua casa e dizer, Senhor, ajuda-me, socorre-me, precisamos do Senhor. Não esqueça que Ele prometeu que estaria. Jesus não mente.
Se Ele disse que estaria, então é porque Ele está mesmo. É a gente que esquece da presença do Senhor. Segunda lição, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha a palavra de Jesus. Ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Quando Jesus diz conheço, o que ele está querendo dizer aqui é: eu conheço detalhadamente, eu conheço soberanamente as tuas obras. Eu sei exatamente o que você está fazendo e por que você está fazendo e por quem você está fazendo. Eu conheço a sua motivação. Eu conheço as tuas obras. Sabe do que a obra fala? Resultado. Eu conheço o resultado, ou seja, eu posso ver o seu fruto. Eu posso ver o que você está fazendo, o que você está entregando. Só que Jesus não está só interessado na obra. Jesus não está interessado só no resultado, porque Ele vai dizer assim: conheço as suas obras, tanto o teu labor, que significa trabalho, ou seja, processo. Não é só o que você entregou, mas eu conheço como você entregou. Porque para Deus o como importa. Deus não é maquiavélico. Deus se importa com como fazemos. Não é só o resultado, mas como chegamos nesse resultado. E nós vamos aprender nesse texto que Jesus está sentindo falta do amor. Lá no verso 4 ele vai dizer: eu tenho uma coisa contra você. Você tem resultado, você é bom para trabalhar, você tem uma boa entrega, você é perseverante, você põe à prova os que são falsos apóstolos, você tem se comportado muito bem em todas essas coisas, mas eu tenho uma coisa contra você: você não me ama mais. Onde está o seu amor? Pense isso em casa. Mulher, pense você ouvir do seu marido: do que é que você está reclamando? Eu te dou tudo. Você não tem casa, mulher? Você não tem carro? Você não tem cartão? Você não tem cartão? Tem. Você não tem tudo? Do que é que você está reclamando? Eu estou reclamando porque o que eu mais queria eu não tenho. É o que a gente tinha antes. Você me entrega tudo, mas o que eu queria você não entrega mais. E isso o dinheiro não pode comprar. É muito triste, irmãos. Deus me deu uma palavra hoje pela manhã, enquanto eu estava meditando sobre isso. E é assim: o que temos deve ser um resultado do que somos, e não o que somos um resultado do que temos. É uma inversão. Está acontecendo uma inversão nos relacionamentos. Estamos valorizando o que temos. Olha o que temos, olha onde chegamos, olha tudo que conquistamos. Mas isso não adianta de nada se o amor for perdido. Um casal procurou o pastor no início do seu relacionamento e disse assim: pastor, nós queremos casar sim, e estamos apaixonados um pelo outro. Mas é o seguinte, a gente vai casar, mas nós vamos casar quando tivermos apartamento e carro quitados. Tá bom. E eles começaram a trabalhar muito, e realmente, quitaram um apartamento e compraram um carro. E quando chegou a hora de fazer o casamento, eles falaram: nós não vamos mais casar, porque nós lutamos tanto para ter essas coisas, e foram tantas horas, e tanto tempo, e tanta energia dedicada a isso, que nós não nos conhecemos mais. O que tínhamos não existe mais. A gente só tem agora o carro e o apartamento, mas para que isso serve? Você entende? Para que serve o céu sem Deus? É Ele, não é o céu. Onde Ele estiver é o céu. Entendeu a diferença?
não é ir para o céu, é estar com Ele. Essa é a briga de Jesus aqui. Ele está falando, olha, vocês são bons, vocês são muito bons. Vocês conhecem também a palavra, os fariseus também conheciam. E Jesus disse para ele, vocês são hipócritas e raça de víboras. Vocês são caixões caiados, disse Jesus. Vocês são lindos por fora, mas vocês são podres por dentro. Porque vocês só atentam para as regras. E transformaram o relacionamento comigo, o seu Deus, num conjuntinho de regras. Decorou os 10 mandamentos, leu o Salmo 23, leu o Salmo 91, estou protegido, ainda deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto, para piorar. E diz assim, não, está tudo bem aqui. Jesus está falando assim, não está não. Você não me ama mais. Você esqueceu de mim. E agora tudo que a gente construiu junto não tem significado nenhum. Porque é 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor, nada serei. O amor é a apologética final. Jesus chama a igreja a amá-lo de novo, a desejá-lo de novo, a buscá-lo ardentemente de novo. Precisamos ser esta igreja que faz porque é e não que faz para ser. Porque quando fazemos para ser, estamos com uma crise de identidade terrível. Quando fazemos para ser, é porque de fato não somos. E se não somos, nada do que a gente faça nos fará ser. É somente quando somos que aquilo que fazemos tem sentido. Amém, irmãos? Filosofei demais ou deu para entender? Deu para entender? Então, eu faço porque eu sou e não para ser. Cuidado, o diabo tem enganado a muitos acerca disso. Mas ele continua, conheço suas obras, ou seja, o que você entrega, conheço o seu labor, o processo pelo qual você trabalha para me entregar, e a tua perseverança. Do que Jesus está falando? Ele está falando assim, vocês que estão debaixo, dentro deste contexto, do governo do imperador Domiciano, que está mandando prender, e está mandando matar, e está mandando castigar todos os cristãos que confessam que eu sou o Senhor, eu conheço o que você está fazendo, sua perseverança, eu admiro ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, põe Mateus, não está aí no script, mas põe Mateus 7,20. Mateus 7,20, 21, diz assim, não é só aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos milagres, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a injustiça. Entendeu? A perseverança sem amor é rejeitada por Ele. Você pode expulsar demônios, você pode profetizar, você pode fazer o que você quiser. Sem amor, Ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu não te conheço, porque eu não te recebo pelo que você faz, eu te recebo por quem você é, e você só é em Cristo Jesus. É João 1, verso 12. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, filhos de Deus. Você recebeu Jesus? Você entende o que é receber Jesus? Receber Jesus é muito mais do que erguer a mão num culto e dizer, eu entrego a minha vida a Jesus. É muito mais do que isso. É dizer, Senhor, eu não tenho mais vida, mas Cristo vive em mim. É o apóstolo Paulo em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, logo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida aqui presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. É isso. E isso é só em amor. Isso não é uma lista de tarefas. Isso é resultado de amor. Porque também é assim nos nossos relacionamentos, não é? Eu agora comemorei 27 anos de casado, eu e a Márcia. E a gente foi lá para Serra, chique. A gente ganhou lá 2 noites lá.
E a minha vontade é falar: Senhor, eu vou ficar aqui até esperar o arrebatamento. Mas não dá, né? Tem que voltar. Mas lá eu olhei para ela e falei: você ainda parece aquela menininha que eu conheci na faculdade. Na verdade, deu até uma melhorada. Por quê? Porque eu ainda estou apaixonado. Eu canto até música, né, para você? Viu? Eu ainda falo para ela assim: quem são os maridos que cantam música para as mulheres? Deus me livre de você me ouvir cantar, você vai sair desesperada. Mas para ela tá bom. Se não tivermos amor, aquilo que a gente conquistou na caminhada, não faz sentido, gente. E como igreja, se não tivermos amor por Jesus, ainda que a gente evangelize o mundo inteiro, não terá valor. Porque se Deus quisesse, Ele faria isso sozinho e faria melhor. Não é sobre fazer. Quem é mãe aqui? Quando você chama a sua filha para lavar a louça junto com você, você espera que a louça fique brilhando? Perfeita? É claro que não. Por que você chama então? Pelo prazer da companhia e para ensinar. E porque você ama. Não é sobre fazer, é sobre estar juntos. Amém? Então eu conheço a tua perseverança. Não adianta sofrer martírio sem amor. É isso que Jesus está falando. Você não pode suportar os homens maus e que se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. O que me aterroriza nesse texto e me deixa muito preocupado é que essa igreja suportou provas terríveis por causa de Jesus, sem amá-lo. Sem amá-lo. Que coisa estranha. A gente pode suportar coisas terríveis por Deus sem amá-lo. Deixa eu ir logo por terceira lição. Terceira lição. Eu sinto sua falta do que tínhamos. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Odiar o erro e o mal não é a mesma coisa que amar a Cristo. O trabalho para Deus não deve tomar o lugar de Deus. O trabalho para Deus deve ser feito em Deus. Deus está mais interessado no relacionamento com Ele do que no trabalho para Ele. Abro um parênteses para falar aqui que quando não fazemos o que Deus reprova, porque estamos simplesmente seguindo os mandamentos, os estatutos e as leis de Deus, então nós não entendemos. Não entendemos porque Ele veio. Ele veio e morreu na cruz para a gente ter um relacionamento. Se você transformar o relacionamento que você tem com a pessoa que você ama num conjuntinho de regras, é já que acaba. Se você ficar só no pode, não pode, é já que acaba. As regras existem, os mandamentos existem porque Ele nos ama. E a gente dá limite para quem ama. Mas é resultado do amor e não o alvo da nossa existência. Não existimos para seguir as regrinhas, obedecer os mandamentos, fazer tudo bonitinho. Existimos para nos relacionar com Ele. E no processo da santificação, vamos ajustando. Amém, irmãos? O meu tempo acabou. Mas acho que você entendeu, pelo menos um pouco. O texto ainda vai falar coisas grandes e tremendas. Como ele diz no final, lá no final ele fala assim: olha, aquele que permanecer até o fim, eu vou deixar que coma da árvore da vida. Ele está dizendo assim, a gente vai ficar junto para sempre. Sabe por que Jesus suportou aquela cruz? Sabe por quê? Porque Ele viu você. E Ele disse assim, não fico sem você. Foi por isso. O que mais, pastor? Não, só por isso. Por mais nada.
E se fosse necessário, Ele viria de novo e morreria de novo por você, por mim. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir amá-lo do jeito que Ele quer que a gente o ame. A gente vai amando assim meia boca. Mas é tão ruim, né? A gente está num relacionamento que a gente é amado meia boca. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, olhe para Jesus. Tente ver o que João viu. João viu Jesus no meio da igreja. Senhor Jesus, nós nessa manhã queremos pedir a graça de amá-lo mais. Queremos reconhecer que o nosso primeiro amor talvez tenha ido embora já há algum tempo. E esquecemos que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. E esquecemos porque fomos perdoados dos nossos pecados. E o Senhor disse que nós fomos perdoados dos nossos pecados porque o Senhor nos ama. Como podemos esquecer disso, Senhor? Ajude-nos a sermos cristãos que glorificam o Teu nome, porque Te amamos. E amando o Senhor, conseguiremos amar todas as pessoas. E certamente seremos mais parecidos contigo. Então, tudo nos irá bem. E o Teu nome vai ser glorificado. Amém. Coloca para mim só Apocalipse 1:5, me veio aqui na mente. Eu acho que é Apocalipse 1:5 que diz que Ele nos amou e depois nos perdoou. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Veja, primeiro Ele ama, depois Ele liberta. Sempre foi sobre amor, sempre será sobre amor.